a justificação e a santificação. Para a sua meditação, aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 ao 5. A vida no Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, vista como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Ao fato de termos sido batizados em sua morte, o que fala a crucificação de Jesus Cristo e a sua ressurreição, não depende da nossa força, da nossa capacidade ou de grandes esforços religiosos pessoais para que venhamos vencer o pecado. O Espírito Santo é quem trabalha exclusivamente dentro dos limites da obra concluída de Cristo, gerando em nós a fé. E a fé vivida pelo crente é concluída na sua vida e lhe assegura a vitória da redenção. Nós vemos que a lei que Deus ordenou em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20. A palavra de Deus nos diz assim: sabendo que foste resgatado, não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, da vossa vã maneira de viver, a qual recebeste de vossos pais, mas com o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem contaminação, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. A primeira lei, que é a lei da redenção, antes da fundação do mundo, ela já foi estabelecida. Portanto, através desta lei, crendo nesta lei, ela nos livra da lei do pecado e da morte. Essas são as duas leis mais poderosas no universo. Só a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é mais forte do que a lei do pecado e da morte. Isso significa que se o crente tentar viver separado do que Cristo fez na cruz, ele está condenado ao fracasso. Vemos, mostrando uma tipologia bíblica da redenção, nós vemos que Jesus, ao contar uma parábola falando sobre o perdão, aonde um rei, ele perdoa o devedor. Quando o perdão é dado àquele devedor, ele é justificado. Justificado é aquele que recebe o perdão.
O sacrifício de Jesus Cristo na cruz nos concede justiça de Deus, e a justiça de Deus nos justifica porque em Cristo o sacrifício perfeito foi aceito. Então este rei libera perdão e este servo é justificado. Mas ele não aprendeu, ele não guardou o grande exemplo do perdão recebido. Ao chegar em sua casa, ao encontrar o conservo, ele não age da mesma forma. Esta referência está em São Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao 35. Ele não libera perdão, e quando ele assim não libera perdão, ele então é condenado, porque ele não viveu a santificação. A santificação é viver nos mesmos princípios a qual nós recebemos a dádiva. Recebemos a graça e temos que viver a graça para podermos encontrar a justificação. Vemos diferente na vida do rei Davi, que também foi justificado, recebeu o perdão quando ele pecou em um pecado cruel, aonde ele possuiu a esposa do seu melhor soldado. E ainda ele colocou na frente de guerra, aonde a vida dele foi sucumbida. Mas em Salmos 51, ele clama a Deus, ele se humilha, ele pede ao Senhor que não retire dele a graça, que dê a ele um novo coração, renove nele o espírito e um espírito reto. Há tempo de você também fazer esta oração. Pedir perdão, se arrepender, confessar os seus pecados, porque Jesus Cristo, ele perdoa. Quando é que vivemos, depois de receber o perdão, a santidade? Porque sem santidade ninguém verá a Deus. A santidade é dada àqueles que procuram viver a doutrina, o obedecer à palavra de Deus. Então, estas pessoas são consagradas, separadas, e por certo, são estes que serão salvos. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. É necessário que, depois de receber o perdão, receber a justificação, venhamos viver a santificação. Você que está neste momento me ouvindo e tudo na sua vida não tem dado certo, e você é crente, é um cristão, há uma necessidade de fazer como está escrito em 1 Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Há uma necessidade de fazer esse exame. Ninguém deve julgar a ninguém, mas nós devemos julgar a nós mesmos, pois esta ordenança é bíblica. A Bíblia nos diz que devemos examinar a nossa vida. E se encontrarmos em nós algo que não agrada a Deus, entrar em sua presença, buscar a sua face, se humilhar, descer à casa do oleiro, se pôr na mão do oleiro, se aquebrantar, se humilhar, e por certo, ele dará restauração. Porque o Senhor ama ser procurado. Procure-o.